Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Amém, pessoal? Deus ama pessoas que têm fé. E Ele, não vou dizer que Ele odeia, mas Ele se entristece com pessoas incrédulas. Manifesta sempre a tua fé ao Senhor, amém? Amém. Aí os obreiros ficam ali, se mais alguém chegar com a cartinha, entrega na hora da oferta, então os senhores pegam por lá, tá bom? Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho de São João, capítulo de número 21. Evangelho de João. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Quem Glória quer sair daqui hoje com uma bênção? Glória a Deus. Então olha para a pessoa do lado e diga assim: não conversa comigo agora não. Depois do culto a gente conversa. Em nome de Jesus. Todos acharam? Põe a mão no coração e diga assim: querido Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Abre o meu entendimento para compreender as palavras que serão ministradas pela boca do teu servo. Usa ele. Me dá uma resposta nesta noite. Em nome de Jesus. No capítulo 21, no versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse: quem é o discípulo a quem Jesus amava? Quem é? João, rapaz, que Pedro. João, ó, ele falou com Pedro, ó. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava misericórdia, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de, diga comigo, 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Então, para quem não sabe, a Bíblia Sagrada fala de 2 pescas. Se você ler ali os 4 evangelhos, você vai encontrar 2 pescas. Uma se deu no livro de Lucas, capítulo 5. A outra se deu aqui no Evangelho de João, capítulo 21. Uma é chamada de a pesca maravilhosa, e a outra é chamada de a pesca milagrosa. Uma é maravilhosa e a outra milagrosa. Diga comigo: uma é maravilhosa, a outra é milagrosa. Pastor, qual a diferença entre as 2 pescas? O Espírito Santo me ensinava algumas coisas. Vamos ver? A maravilhosa se deu em águas profundas. Jesus disse a Pedro: lança-te ao mar alto. E deixa eu dar uma paradinha aqui. Esse mar alto, o povo pensa que é em alto mar. Eu também já preguei sobre isso, mas ainda bem que a gente pode estudar e aprender, amém? A Bíblia chama o mesmo lago, é um lago, ó, ele chama de
Lago de Tiberíades, Mar da Galileia, e o Lucas o chamou de Lago de Genezaré. Quando você ler sobre esses três nomes, você vai estar lendo sobre o mesmo lugar. Eles nunca foram no mar verdadeiro, no alto mar. Mas por que eles chamam de Mar da Galileia? Por causa do tamanho. Esse Mar da Galileia, ou Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ele possui 21 quilômetros de extensão por 9 quilômetros de largura. Olha como ele é gigante. Toda Israel depende dele para beber. Muitos dependem dele para sobreviver. Vários vilarejos, várias cidadezinhas dependem dele. Então, cada lugar chama de um jeito. Uns chamam de Lago de Genezaré, outros Mar da Galileia, por causa da sua grandeza. Ele é tão grande que até aquela tempestade se deu lá. Então, lá a diferença que eu vejo entre as duas pescas é que uma se deu na parte profunda deste lago. Jesus diz: para de pescar aqui na beirada, rapaz, lança-te ao mar alto, lança-te mais para dentro do lago, mais num lugar, para uma parte mais profunda. A pesca maravilhosa se deu em águas profundas. Já a pesca milagrosa se deu em águas rasas, na beira da praia praticamente. A Bíblia diz que o barco estava a aproximadamente 100 côvados da terra. O que é o côvado? Era uma medida usada pelas civilizações antigas que ia a ponta do cotovelo à ponta do dedão maior, tá? Então, dependendo da civilização, do tamanho dos homens, era o tamanho do côvado. Por exemplo, o meu com certeza vai dar diferença no irmão Wagner ali, né? Então, media entre 45 centímetros e 66 centímetros. Isso aí você pode pesquisar livremente no Google, né? Então, digamos que o côvado tinha 50 centímetros. Vamos lá, 50 centímetros. 200 vezes 50 dá 100 metros. Numa praia, 100 metros não é quase nada. Em algumas praias, umas são mais profundas. Algumas 100 metros dá no peito, dá aqui no ombro, no máximo, no pescoço. Então, uma se deu em águas profundas e outra em águas rasas. Por que é milagrosa? Porque você vai ver que eles pescaram 153, diga comigo, 153. É muito peixe, grandes peixes, num lugar raso. E pescador que é pescador sabe que peixe não dá em água rasa. Peixes grandes nunca você vai encontrar em aguinha rasa. Peixes grandes são águas profundas. Amém? Então, por isso ela é milagrosa. Segunda coisa que o Espírito Santo me ensinava: na pesca maravilhosa, Jesus está dentro do barco. Na pesca milagrosa, ele está na praia, fora do barco, na terra. Na pesca maravilhosa, vem peixes de todos os tamanhos, peixes pequenos, de todos os tipos e tamanhos. Na pesca milagrosa, só vem peixes só grandes. Então, na maravilhosa, vem todo tipo e tamanho. Na milagrosa, só vem grande. Amém? Na pesca maravilhosa, a rede se rompe. A Bíblia diz: e rompia-se-lhes as redes. Quer dizer, no momento que a rede rasgou, quem é essa menininha? Vai lá dar assistência para ela, não? Não, isso. Então pode passar. Então, na pesca maravilhosa, a rede começou a se rasgar e muitos peixes foram perdidos. Guarde isso daí que no final nós vamos usar. Na pesca maravilhosa, eles perderam muitos peixes, porque a rede começou a se rasgar. Pescaram muitos, mas perderam muitos também. Na pesca milagrosa, apesar da quantidade e do tamanho dos peixes, a rede não se rasgou. Por que não se rasgou? Porque era milagre, vai. Amém? Na pesca maravilhosa, ela acontece antes da morte de Jesus. A pesca milagrosa acontece depois da ressurreição dele. Então, foi as diferenças que eu vi ali pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Então, uma é chamada de maravilhosa porque o local era apropriado para uma grande pesca, águas profundas, por isso era maravilhosa. A outra era uma pesca milagrosa porque o lugar era impróprio, impossibilitado de se acontecer ali uma grande pesca como aquela.
Então, milagre é quando é algo impossível, algo que não tem explicação, não dá para se explicar, aí se torna um milagre. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Versículo 2: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Amém? E disse-lhes Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco. Dá uma paradinha aí então, amém? Então veja que os discípulos estavam juntos. E eles estavam juntos assim, meio que sem direção, meio que sem saber o que fazer. Deviam estar conversando assim: e agora, hein? O que a gente vai fazer? Antigamente, outrora, o Senhor estava sempre conosco, ao nosso lado, nos guiando. Vamos para tal lugar, faz isso, faz aquilo. Agora Ele ressuscitou, já apareceu 2 vezes, mas não fica com a gente, demora pouquinho e vai embora. Eu não sei o que fazer, porque Pedro era o cabeça ali, amém? Pedro era o cabeça, e ele está lá, e agora? Não sei o que fazer. Quer saber? Eu vou pescar. Vou pescar para espairecer um pouco. O que eu gosto de fazer é pescar mesmo. Pedro é um líder, pessoal. E como um líder, ele tinha que tomar a decisão certa para que os outros o seguissem. Quando ele diz: eu vou pescar, você percebe que os outros dizem: nós vamos contigo. Sempre num grupo de pessoas tem um que lidera, que guia, os outros vão atrás. Só que o Pedro, ao invés de dizer assim: quer saber, pessoal, o Senhor, eu não sei onde Ele está, eu não sei o que fazer, quer saber? Vamos dar as mãos aqui agora? Vamos dobrar os nossos joelhos? Vamos orar? Vamos invocar a presença do Senhor para que Ele venha até nós e nos dê a direção? Mas não. Ao invés de ter uma atitude certa, ele teve uma atitude errada. Não era momento de ir pescar. Não era o plano de Deus que eles fossem pescar. Na última pescaria, que foi a maravilhosa, Jesus disse: ei, de agora em diante, vocês não serão mais pescadores de peixes, eu vos farei pescadores de homens. De agora em diante vocês vão pescar homens, nunca mais vão pescar peixes. E o Pedro tem uma atitude meio, fora da vontade de Deus. Vamos pescar, mas também pudera. A primeira pessoa que a Bíblia mostra que estava conversando com ele, quem era? Lê aí de novo aí. E estavam, versículo 2, estavam juntos Simão Pedro e meu irmão, logo com quem que ele está andando? Acho que Jesus não vai voltar mais não, viu? Eu acho que Jesus já foi para o céu. Acabou a obra. Se andar com gente negativa, pessimista, incrédula, pior praga que tem. Meu irmão, não anda com quem é incrédulo não, anda com gente de fé, anda com quem tem para dar. Olha com quem que ele está trocando ideia. Com quem? Com Tomé. E os outros ali, meu irmão, poderiam ter sido inteligentes. Não, Pedro, pescar não. O mestre falou que daquele dia em diante nós seríamos pescadores de homem. Não, vamos orar. Até João, meu irmão, não tem, sabe? Parece muitas pessoas. Lá na sua família, meu irmão, se o senhor é casado, pai de família, convertido, o senhor é o cabeça. Está todo mundo esperando uma decisão da parte do senhor, uma direção. Você é o cabeça. A esposa está esperando a decisão do marido, os filhos estão esperando. Pastor, lá em casa meu marido não é convertido. Então a senhora é o cabeça. Mas se o cabeça não sabe o que fazer, que dirá os outros? Né? Não sei o que fazer, né? Quer saber? Eu vou jogar bola. Pai de família, faltando comida em casa, conta para pagar, vai jogar bola? Vou para o bar ali sentar um pouquinho. Quem está entendendo? Foi pescar. E o resultado? O resultado já está na vista, não é? Versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite, diga comigo, nada apanharam. Não pegaram
Nada. E aí, o Pedro deve ter pensado assim: que estranho. O lago de Tiberíades, né, ou o mar da Galileia, ou como alguns chamavam, o Lucas ali, lago de Genezaré, era um lugar onde havia peixes em abundância, onde muitos povos da região sobreviviam da pesca, e ali naquela noite nem sequer um peixe eles conseguiram pegar. Não pegaram? Eles não lançaram a rede só uma vez, duas, três, foi a noite inteira, não pegaram nada. Era de se estranhar, não está estranho aí? É de se estranhar, não pegaram nada. Eles deveriam ter estranhado e assimilado uma coisa com a outra, pois na outra pescaria, na última que fizeram antes de Jesus o convocarem para a obra, também eles não haviam pescado nada. Muitas vezes você está passando por uma mesma luta que você já passou no passado. O mesmo problema que você viveu há anos atrás está voltando hoje. Ele deveria ter dito assim: calma aí, naquela noite lá, antes do mestre nos convocar para a obra, também nós não pegamos nada. Porque Pedro, ele não é um aventureiro em pesca, como alguns de nós aqui, que pescamos porque gostamos. Pedro era um pescador por profissão. Pescar não é algo que você ensina para alguém, é algo que você aprende de criança, de berço, passa de pai para filho, a experiência. Pedro não é um pescador qualquer. Ele devia estranhar: calma aí, poxa vida, eu tenho barco, as redes são boas, eu conheço esse lago aqui desde criancinha. Poderia dizer: eu conheço o lago com uma palma da minha mão. Calma aí, a noite inteira nenhuma piada eu não peguei. É algo estranho. Você tem que achar estranho, meu irmão. Pô, meu marido não era assim, cara. Está chegando atrasado agora, sabe? Não me procura, quando eu procuro sempre não pode. Tem que estranhar. Você tem que observar a sua casa, observar a sua família. Você tem que perceber quando algo está estranho. Interessante, não? Estou percebendo as coisas estranhas. Mas o Pedro não. Amém, pessoal? E por que eles não apanharam nenhum peixe sequer? Por quê? Por que eles não apanharam nenhum peixe? Simples. Porque o Senhor Jesus queria lhes ensinar uma lição. Jesus queria ensinar uma lição para eles, mostrando-os que já os havia tirado daquele meio, daquele estilo de vida. O que tem de pessoas, meu irmão, voltando atrás na caminhada, não é brincadeira. Pessoas que estão convertidas e do nada começam a voltar atrás. As mesmas práticas, voltando para o vício, voltando para as mesmas amizades, cometeu os mesmos erros. Por que ele tentou a noite inteira e não pegou nada? Porque Deus queria ensinar uma lição para ele. Porque peixe tinha ou não tinha? Tinha. Se você for lá, pesquisa no Google lá, esse lago ele é riquíssimo em peixes. Riquíssimo em peixes. Muito. Por que não pegou? Ali era uma estratégia de Deus, amém? Todos nós que estamos em Cristo, temos que entender que o nosso passado já, aquelas amizades, sabe, do passado, tem que ser deixado de lado, meu irmão. Você quer ser uma nova criatura de verdade? Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas eu insisto em cavar o passado. Eu insisto em pesquisar o passado. Eu insisto em visitar os lugares do passado, meu irmão. Jesus aprovava essa pesca aqui? Claro que não. Eles não tinham nada que ter ido pescar. Eles tinham que estar em oração. Tem pessoas voltando: mas eu fui lá no futebol, eu fui lá no bar, eu fui lá não sei aonde, só para espairecer. Davi também deixou de ir para a guerra. Deixou de ir para a guerra para descansar um pouquinho. Quem está na batalha não pode descansar. Quem está no meio de uma batalha? Eu estou. Não sei vocês. Não tem trégua não, filho. Descanso, diga para o irmão do lado, diga assim: descanso. Só no céu. Só no céu. Agora é hora de guerra, amém? Amém. O Davi
deixou de ir para a guerra, foi dar uma espairecida lá no alpendre do palácio lá. O diabo disse: deixa eu pegar esse besta. Colocou titica de galinha na cabeça da mulher lá. E a mulher, eu acho que ela fez de propósito, você me perdoe. Se ela não tivesse feito de propósito, quando ele mandou chamar ela não teria ido, tá? O rei está ali, a oportunidade da minha vida, vou já falar sobre isso. E foi tomar banho nua, de frente para o palácio. Quando a pessoa está fora do lugar onde Jesus o mandou que estivesse, quando a pessoa está em lugar que não era para estar, sempre o diabo vai lançar uma tentação. Por que? Nossa Deus, mas eu não preguei isso não. Por que Eva pecou? Que ela foi no lugar que não era para ir. Quem está entendendo? Deus disse para não ir naquele lugar, foi ou não foi? Ela inventou de ir lá, não, deixa eu ver que comer o fruto, deixa. Deus disse não é para comer, não, deixa eu dar uma olhadinha. O proibido é mais gostoso, pastor. Quem está entendendo? Tem pessoas que estão ainda presas ao passado, tem que se libertar. Esquece, você é uma nova criatura. Aqueles amigos do passado já morreram. Você pode até cumprimentar, oi, mas não tem mais o mesmo assunto. Que ele vai falar do mundo, eu vou falar de Jesus. Não bate, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amém? E aí, pelo contexto da pregação, a gente percebe que Pedro se irrita, pois ele é um experiente pescador. E ele diz: cadê os peixes? Não, faz o seguinte, vamos mais para frente. Esse lugar aqui eu já pesquei umas vezes, pode ser que hoje não esteja bom. Vamos mais para frente, vamos jogar a rede lá. E aí joga de um lado, joga de um outro, joga do outro, joga do outro e não pesca nada. Não pesca nada. Não pega nada. Por quê? Porque ele está fora do plano de Deus para a vida dele, amados. Não vai pegar. Se você está fora do plano de Deus para você, você não vai pegar nada. Você pode virar noites e noites, não pega. Não pega. E onde estariam os peixes, pastor? Para onde foi esses peixes? Fala para o irmão que está lá, diga assim: Jesus escondeu. Jesus escondeu. Ele tem ou não tem poder para esconder? Tem. A Bíblia diz que ele fala com as estrelas e elas obedecem. Quanto mais os peixes. Quem lembra de um dia lá que os cobradores estavam cobrando impostos? E Pedro chegou: mestre, estão cobrando impostos, que nós temos que pagar? Aí Jesus disse: ô Pedro, de quem os reis cobram imposto? Dos filhos ou dos de fora? E Pedro disse: dos de fora. Pois é, logo os filhos estão isentos. Nós também estamos, porque eles eram filhos de Deus, dono da terra. Mas para que não nos escandalizemos, né? Faz o seguinte: pega um anzol, vai até a beira do lago ali, lança um anzol. O primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca. Irmãos, primeiro, quando você estiver precisando de uma solução urgente, um socorro urgente, aprenda. Deus nunca vai te usar no que você não sabe fazer. Não vai dar um de costureiro, não vai dar um de pintor se você não sabe, não adianta, vai dar errado. Deus usou ele onde? Pescar, era o que ele sabia. Se ele fosse padeiro, Jesus ia dizer: vai lá, pega, faz uns pães e vai aparecer gente para comprar. Mas no caso dele, ele só sabia pescar. E aí eu vejo, quando Jesus disse: olha, o primeiro peixe que você fisgar vai ter uma moeda na boca. Meus irmãos, eu imagino os peixes: o mestre quer uma moeda, o mestre, né? Porque os peixes obedecem a Deus, e os peixes saíram ali, ciscando todo o mar ali e tal, e peixe procurando, e um falou: eu achei, sai do meio, e pulou no anzol de Pedro. Porque os peixes obedecem a Deus, os animais. A baleia obedeceu. Tanto pegou Jonas, quando Deus disse: vomita na praia, ela vomitou. Oh, meus amados, até os peixes obedecem a Deus, e tem uma porção de crente cabeça de prego que não obedece. Que tem de crente que se diz cristão, que não obedece a Deus, não faz o que Deus manda. Até o peixe obedeceu. Quem está entendendo? Amém. Ouça uma coisa: os peixes só serão fisgados, apanhados pela sua rede, com permissão de Deus. Eles não caem um pássaro no chão sem a permissão de Deus. Até os cabelos só ficam brancos ou pretos por causa da permissão de Deus.
E eu estava olhando no espelho esse dia, vi 5 fios de cabelo branco. Oh, meu Deus. Essa é a igreja. Oh, Jesus, está começando. Diga assim, tem que ser com a permissão de Deus. Tem que ser com a permissão de Deus. Você só vai conseguir fazer aquela venda se Deus permitir. Aquela porta de emprego só vai se abrir se Deus permitir. Vocês estão entendendo? É Deus quem está no controle, quem tem o comando. Tem pessoas que estão lançando a rede e não estão pegando nada. Estão pegando nada. Olha o que Jesus diz, não vai lá não, só me ouça. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, o tronco, a verdadeira árvore. Vós as varas, os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. O fruto nasce no galho, mas não é produto do galho, é produto do tronco, da raiz. Quem está entendendo? Se cortar o galho, o tronco ainda vai produzir. O galho nunca mais vai produzir, vai morrer. Você com Jesus, você dá fruto. Você sem Jesus não dá nada, não produz nada. Quem está entendendo? Muitos ainda não entenderam que as bênçãos estão nas mãos de Deus, e Ele dá a quem Ele quer e quando Ele quer. Não é no seu tempo, é no tempo dele. Mas o tempo dele pode ser hoje. Amém, pessoal? Ouça isso aqui com atenção. Assim como Pedro, você pode ser um profissional da pesca, ter muitos anos de experiência, conhecendo todos os macetes para se fazer uma boa pescaria. Pode ter um bom barco, boas redes, ter bons ajudantes. Mas se Jesus não mandar os peixes, pode esquecer, não vai pegar nada. O Pedro está indignado. Meu irmão, não estou aqui de brincadeira, eu sou um pescador. Eu pesco nessas águas desde criança. Cadê esses peixes, meus irmãos? A Bíblia diz que ele se irritou e tirou a túnica, ficou nu. Eu não acredito que ele ficou tanto com imundícia não, mas já vi um homem quando... Espera aí, deixa eu tirar a camisa aqui para pegar um peso, não é? Ele ficou irritado. Poxa vida, rapaz, eu tenho um barco, olha o meu barco é profissional, rapaz. Minha vida inteira eu pesquei. Olha a minha rede, eles são das melhores. Olha aqui, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, pescadores profissionais como eu. Por que eu não pego esses peixes? O que tem de pessoas indignadas na igreja também. Ô meu irmão, sou um mecânico, rapaz, não estou de brincadeira, eu sou um pintor, eu entendo. Você pode ser bom, mas quem manda peixe é Jesus. Está no controle dele. Que tem de pessoas, meu comércio, pastor, está na melhor rua do bairro. Meu preço é bom, meu produto é bom, tudo que eu tenho, pastor, anos e anos de experiência, meu comércio está falindo. Está falindo, porque a mão de Deus não está lá. Não é a sua capacidade. Tem pessoas que estão precisando descer do pedestal. Com todo respeito aos senhores e senhoras, às jovens, às crianças, com todo respeito, falo com todo temor. Ana e Eucana podiam dormir juntos todas as noites, mas enquanto Deus não quis dar o filhinho, não vem. Está dando para entender? Está dando para entender? Se Deus não colocar a mãozinha dele, não acontece. Enquanto ela não desceu do pedestal, se prostrou diante do altar, se humilhou, orou até perder as forças, orou até não ter mais palavras. Diz a Bíblia que ela só abria a boca e batia os lábios, não tinha mais força. Ali ela chorou, ela se derramou diante de Deus. Aí Deus disse: agora sim, agora você está reconhecendo que o papai aqui é quem faz milagre. Pode ir, que hoje à noite ainda, nessa mesma noite você vai engravidar. Pô, irmãos, é Deus. Pastor, eu sou concursado, eu tenho faculdade, eu tenho tantos cursos, doutorados, eu tenho todas as ferramentas, eu sou o mais antigo aqui no ramo. Pois é, filho, Pedro também, com toda a sua experiência, com todos os seus aparatos, ferramentas apropriadas, mas não pegou nada, filho.
Não vai pegar. Não vai pegar. Porque quem manda peixe é Deus. Fala para a pessoa que está do lado, diga, não adianta. Quem manda é Deus. Ô pastor, eu sou o cara. Essa igreja aqui só está por minha causa. O dia que eu sair, essa empresa aqui só está de pé porque, modéstia à parte, eu entendo. Nadinha, rapaz. É ele. Se não fosse Jesus ali, não ia pegar nada. Quem faz a diferença é Jesus. Muitos ainda não confiam nele. No dia que você entender que é Jesus quem opera milagres, você vai se lançar aos pés dele. Você vai louvar como você nunca louvou. Você vai orar como você nunca orou. Aí você vai receber o milagre. Eu vi uma pregação lá na sede. E quão bom seria se os nossos membros tivessem essa disposição, esse prazer de uma vigília lá, toda a última sexta-feira do mês. Tem um pastor que chama Douglas, homem de Deus. Uma palavrinha na pregação dele, mas me deu uma alfinetada no coração que está doendo até agora. Ele disse que quando Jesus foi ali para o Getsemane com os 3 discípulos orar, diz a Bíblia que Jesus orava em agonia, as gotas, o suor era como gota de sangue. Quando ele terminou a primeira hora que foi lá, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Sabe o que eles estavam dormindo? Autoconfiança. Gostei dessa palavra. Horas antes, Jesus disse assim: Pedro, Satanás pediu para te sedandar, te peneirar, mandar uma provação para você. Pedro disse: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Estava cheio de si, autoconfiante. E ele falou assim, uma palavra, nunca vou esquecer na minha vida: obrigado, Senhor, por ter usado aquele servo. Eles não oraram porque não precisava de oração, achava que já estava tudo bem. Quando a pessoa acha que tudo está bem na vida dela, ela não tem força para orar. Vamos para o culto hoje. Não, hoje eu não vou não. Eu fico triste com esses crentes turistas. Não vai entrar no céu. Não entra não, se essa palavra é verdadeira. Quando der eu vou. Vai indo lá, eu vou ver aqui, tá? Eu vou ver aqui, se der eu vou. Sabe por que você não vem na igreja? Por que você vem quando dá, quando sobra tempo? Porque você vive uma vida onde você acha que você é o bambambam, que não precisa de Deus. Porque eu tenho um pastor lá no Ceará, o pastor Nas, que ele diz assim: muito ora quem pequeno se acha. Você já viu que quando a gente está numa prova, quando a gente está numa luta, que nós não encontramos a solução, que não sabemos como resolver, no instante a gente consegue orar? Acha tempo para orar, para fazer campanha, para levantar de madrugada. Ninguém cansa, porque você sabe que você não é capaz. Quando você está bem, você não ora. Nunca vou esquecer disso. Tem pessoas que estão precisando descer do pedestal, estão precisando se render a Deus, porque senão a vida vai continuar a derrota, vai continuar lançando a rede e não vai pegar nada. Vem na igreja para cumprir tabela, é um religioso, tem nada de espiritual. Está todo mundo orando, a irmã está aqui derramando lágrimas, e a pessoa está assim: o que essa louca tem, hein? A pessoa está assim: não acaba mais não. Pastor, canta demais. Ai, meu Deus do céu. Gente assim não recebe nada. Vai continuar jogando a rede. E não vai pescar nada. Você pode ser bom no que você faz. Ser bom não adianta. Está cheio de gente formada aí, desempregado. Tem ou não tem? Tem. Está cheio de comércios bons, comércios que já foram grandes, que estão falindo aí. Que conversa, não adianta não. Amém, pessoal? Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Diga comigo: Jesus chegou de manhã. Por que Jesus não chegou no início da noite e foi pescar com eles? Não. Porque Jesus queria deixar eles quebrar a cara um pouquinho. Por que Jesus só chega de manhã? Porque ele queria ver eles quebrarem a cara. Você vê que quando ele chega, ele grita assim. Eles estavam já mais ou menos 200 côvados, 100 metros. Ele gritou: filhinhos, tende alguma coisa de comer? E eles respondem: não. Jesus chega de manhã. Amém? Fala para a pessoa que está do lado, diga assim: primeiro
Deus deixa a pessoas que não é você, amém? Quebrar a cara bem muito, para depois ele chegar. Sabe por que ele faz isso? Porque muitas vezes ele dá um conselho para nós, não estou apontando dedo para ninguém. Muitas vezes ele nos dá um conselho, mas nós não queremos seguir. Por isso ele deixa primeiro a pessoa fazer do seu jeito, do jeito que ela acha que é certo. Primeiro ele deixa a pessoa quebrar a cara, depois é que ele chega. Tem gente que só vai vir para a igreja, talvez familiares seus, quando quebrarem a cara, bem muito. Vão ter que apanhar, vão ter que passar prova no casamento, vão ter que, ficar endividados, ser ameaçados, vão ter que perder o emprego, para depois vir para a igreja. Vão ter que quebrar a cara. Jesus só chegou de manhã, depois que eles já tinham perdido as esperanças da pescaria. Amém? Então, muitas pessoas na igreja estão quebrando a cara, porque estão tentando fazer tudo do seu próprio jeito, seguindo os seus próprios conselhos. Eu tenho certeza que se Pedro tivesse orado, o conselho do Espírito Santo para ele não seria de ter ido pescar. Não, teria sido, vai orar, vai jejuar, espera ele. De manhãzinha ele está chegando. Que tem de pessoas que estão fazendo tudo do seu jeito. Estão fazendo tudo do jeito que acham certo. Não, mas eu acho que é assim. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antigamente os pastores pregavam muito: ô irmão, resista o diabo que ele vai fugir. Eu já falo o contrário. Se você não aceitou a Jesus, se você não é batizado, você não toma a Santa Ceia, se você ainda anda no pecado, não tente enfrentar o diabo. Ao invés de você expulsar ele, ele que vai te expulsar. Não tente. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar? É pegar o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto, colocar de lado e pegar o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus gosta e trazer para a minha vida. Amém, pessoal? Eu tenho que estar dentro do plano de Deus, para depois eu tentar botar o diabo para correr. Senão ele não vai sair. Tem gente que leva uma vida de pecado, aí vem no culto, sai diabo, o diabo diz, quem vai sair é você. E é mesmo, ele não obedece. A pessoa não quer fazer do jeito de Deus. A pessoa não quer se sujeitar a Deus. Pergunta para a pessoa que está do lado: você está entendendo alguma coisa? Está entendendo alguma coisa? Está entendendo? Está, né? Então pode ir mais para frente, né? Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Leia comigo: mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Se fosse a primeira aparição de Jesus, eu ficaria calado, porque ele ressuscitou e ele agora estava com um corpo glorificado. Corpo glorificado é o que nós também vamos receber após a ressurreição. Então ele estava um pouquinho diferente. Eles tinham alguma dificuldade em reconhecer. Mas não era a primeira vez, era a terceira vez. Primeiro ele se manifestou aos discípulos com a casa lá fechada, né? Depois o Tomé chega e fala: Tomé, nós vimos o mestre. Quem lembra da história? Se eu não ver o furo nas suas mãos, se eu não pôr a minha mão do seu lado, eu não vou crer, papapá. Aí ele vem a segunda vez: Tomé, vem aqui, põe a tua mão aqui, teu dedo aqui no meu furo. Tomé, louva lá, nós sabemos da história. Não era a primeira vez, era a terceira vez. E sabe o que o Espírito Santo me ensinava? Que, por incrível que pareça, há muitas pessoas na igreja que ainda não conseguem discernir, sabe? Quando é Jesus e quando é o diabo que está agindo. Eles não conseguem saber se esse pensamento, essa direção, esse desejo, essa ideia vem de Deus ou do diabo. Não consegue. Tem gente que não consegue. Quer ver uma coisa? Tem pessoas na igreja que ainda não conseguem discernir se o pastor é de Deus ou é do diabo, se o cara é homem de Deus ou não é. Sei não, viu? Até que ele prega direitinho. Mas quando começa a falar em dinheiro, em oferta, eu acho que o capeta entra nele. O capeta não está no pastor que pede oferta.
O capeta está em quem não dá. O que a Bíblia diz que é a pessoa que não dizima e não oferta? Ela é o quê? Ladrão. Nossa Deus, fala isso mesmo? Está escrito isso, que é ladrão? Ladrão entrou no céu? Ladrão pode tomar Santa Ceia? Quem não dá dízimo e oferta podia não tomar Santa Ceia. Será que ladrão tem demônio? E quem é o capeta? É quem pede oferta ou quem não dá? Nossa, que pesado, pastor. Uai, estou falando alguma mentira aqui? Estou criando alguma coisa? Esse pastor aí está encapetado. Capetado é você, que está juntando um dinheiro, construindo casas e mais casas, guardando não sei para quê, porque quando morrer não vai levar. A Bíblia diz: construir para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Se o pastor está pedindo oferta e dízimo para fazer coisa errada, qualquer pastor dessa terra vai prestar contas a Deus. E quem não dá por avareza, também vai prestar. A pessoa vai chegar no céu toda arrebentada, não é? Né? Aí vai dizer assim: oh Jesus, o Senhor não me curou, o Senhor não abençoou meu casamento, tanto que eu fui na igreja. Jesus vai dizer: você não cuidou da minha casa, você nunca quis me aceitar como Senhor da tua vida, nunca quis se batizar, não se interessava por tomar Santa Ceia. Pensa que eu não vi que você tomava Santa Ceia para fumar cigarro lá fora? Tomava Santa Ceia para motel? Tomava Santa Ceia e ficava olhando para as mulheres no meio da rua? Você vai para o inferno. Tem de gente que vai perder a salvação, não é brincadeira. Tem pessoa que não consegue discernir se o pastor é de Deus ou não é, meu irmão. Ainda tem dúvidazinha. Eles não conseguiram discernir se era Jesus. Está aqui, ó, diz aqui, ó, versículo 4, né? Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram, não, estavam no pecado, né? Quem está no pecado não conhece, meu irmão. Versículo de número 5: disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa que comer? Amém, pessoal? Olha para mim, ouça. Jesus lhes faz uma pergunta onde ele mesmo já sabe qual é a resposta, mas o que ele quer é levá-los a uma reflexão. Em outras palavras, ele está perguntando: e aí, filhinhos, conseguiram sem mim pegar alguma coisa? Ele está querendo levar uma reflexão. Ei, é claro que ele sabe que eles não têm. Vocês têm alguma coisa para comer? Em outras palavras, e aí, como é que está a vida? Estão conseguindo alguma coisa? Voltando para os velhos caminhos? Está dando certo? Eu não vou dar meu dízimo não, porque eu não posso não, se eu der vai fazer falta. Aí está perguntando: e aí, a vida melhorou porque você não deu dízimo? Não vou dar essa oferta não, porque eu estou cheio de conta. Eu não vou dar não, Deus sabe que eu não posso. Aí está perguntando: e aí, sua vida está melhor porque você não oferta? Eu não vou casar não, porque eu não sei se eu vou viver a vida inteira. Aí Deus está perguntando: e aí, está vivendo bem porque não casou? Vocês têm alguma coisa para comer? Em outras palavras, conseguiram sem mim? E eles tiveram que, frustrados, dizer: não. Não consegue, meu irmão. Sem Jesus, não consegue. Vai continuar quebrando cabeça, vai continuar saindo para procurar emprego, vai continuar saindo para procurar clientes, vai continuar, orando, não vai receber, porque não quer fazer do jeito que Jesus mandou. Amém, pessoal? Então, eles respondem o quê? Não temos. Olha o que o Espírito Santo me ensinava: não há nada pior do que alguém, talvez a esposa, um filho com fome, ou um credor batendo a porta, nos pedir algo que nós poderíamos ter para dar, e termos que dizer, frustrados, arrasados, que não temos, não conseguimos. Vou abrir um pouquinho. A esposa chega: e aí, meu filho, você já tem o dinheiro para pagar a conta de luz? E aí, você já tem o dinheiro para pagar o colégio da nossa filha? E aí, o leite acabou, você já tem o dinheiro para comprar o leite? Não há nada pior do que o cara sabendo que ele tem capacidade, ele tem as ferramentas, o barco dele é um dos melhores,
E o cara tem que dizer, não tem. Frustrante. Jesus fez aquela pergunta para levá-los a uma reflexão. O que tem de pessoas que estão dizendo, não tem. Fala para a esposa, não tem. A esposa que o marido foi embora, deixou, tem que falar para os filhos, não tem, meu filho. E eles devem pensar assim, pô, mas a senhora vai tanto na igreja, ora tanto, por que nada funciona? Quem está entendendo? Pedro sabia que ele era capaz de pescar um peixe. Eu acho que é aqui onde ele ficou mais frustrado. É que ele sabia que ele era capaz de pegar o peixe. Ele sabia, pessoal. Mas por algum motivo as coisas não estão dando certas, não saíram como ele planejou. Muitas pessoas dizem, mas poxa vida, rapaz, meio é bom, cara, eu sei fazer, por que não está dando? O meu currículo é bom, minha carteira é assinada numa boa empresa, eu tenho um bom histórico, mas por que não está funcionando? Por que não está funcionando? Aí Jesus vai dar um conselho para eles, versículo de número 6, amém? E ele lhes disse, lançai a rede, diga comigo, lançai a rede à direita do barco e achareis. Ouça-me, Jesus está dizendo, ei, filhinhos, lembra do que eu falei da outra vez? Lança a rede à direita do barco. Lembra do conselho que eu dei da outra vez? Por que vocês não estão fazendo como eu mandei? Irmãos, não é por nada não, mas o que tem de gente cabeça dura na igreja, o que tem de gente cabeça de prego na igreja, não é brincadeira. Jesus tinha dito, lança à direita, lembra da outra vez? Mas eles continuam jogando a rede do lado errado, do lado esquerdo, do lado errado. Porque o X da questão, o X da questão não é direita ou esquerda. O X da questão é lançar onde Jesus mandou. O X da questão é fazer o que Jesus nos mandou fazer. É aqui onde muitos estão errando. Uma vez vieram no culto, a palavra falou, faz assim, assim e assim. Às vezes foram numa igreja pela primeira vez, Deus usou um servo dele, Deus usa, amém? E a palavra diz, tem que casar. A palavra diz assim, tem que perdoar. Jesus fala assim, para ele Jesus falou, lança à direita. Para você talvez Jesus diz, ao invés de você orar por vingança, ore para Deus perdoar aquela pessoa. Ame o seu inimigo. Pare de tentar vencer com a mentira. Com a mentira não vai vencer. Eu estava vendo uma loja nesse tal de Black Friday. Aí tinha um ar-condicionado split em promoção. 90% de desconto. Estava barato, estava ou não estava? Primeiro que ninguém consegue dar 90% de desconto. Sabe por quê? Se um produto custa R$100 e eu lancei 100%, ele vai para 200, correto? 100%. Eu já não posso mais dar 100% de desconto, porque eu pegaria tudo. Agora eu tenho que dar 50% para voltar para 100. Se ele, R$200 e eu der 90%, ele vai ficar quanto? R$20. Não existe, ele pagou 50%. Só se ele tivesse comprado por 20 e jogado 1000% em cima. Aí está lá, ar-condicionado split, eu vi na internet, 90% de desconto. Custava split 12.000 BTUs. Quem entende vai entender. Custava 18.900. Está por 1.800 e pouco agora. Você não entendeu? Com 90% ainda custa 1.800. Se em todo lugar 1.200, 1.300, rapaz. Mentira. Tinha outro que estava assim, né? O preço custava o original, com a fitinha vermelha, estava R$15,99. Aí o cara deu uma raspadinha e puxou. Sabe quanto era o preço normal? Promoção era R$15,99. Promoção, o preço normal era R$15,99. Com a mentira, nunca vão vender. Com mentira, você não vai muito longe, porque o povo descobre, sim ou não? Jesus está dizendo, ei, é para lançar à direita.
Jesus está falando, é para fazer assim, assim, assim e assim. Diga graças a Deus. Quem aqui é servo de Deus? Quem é servo, obedece, não questiona. Jesus falou, você precisa me entregar a sua vida, aceitar como Senhor. A pessoa não quer aceitar. Jesus falou, para eles ele mandou lançar direito. Talvez para você ele está dizendo, se batiza, mas não quer. Seja um dizimista, mas não quer. Para de faltar, para de quebrar as campanhas, para de quebrar o voto, mas não quer. Eu nunca vi um crente que obedece fracassar. Quando você encontrar um crente que fracassou, um crente que está passando luta, ele está sendo desobediente em alguma área. Não há. A Bíblia diz em Provérbios, maldição sem causa não se cumpre. Pastor, está dando tudo errado, eu estou lançando a rede, não está vindo nada. Você está desobedecendo em alguma área. Alguma área você está desobedecendo a Deus. Tem alguma área que não está encaixando a sua vontade com a vontade de Deus. Por isso que Deus não está mandando o peixe. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Jesus não mandou. Ouça isso aqui, que interessante. Eu falei que vai demorar um pouquinho mais, mas para ou continua? Continua. Hã? Continua. Então vamos aplaudir a Jesus aí. Amém? Jesus não mandou ele mudar de barco. Arruma outro barco. Não foi isso. Não mandou, pesca mais, vai mais para dentro, lança-te ao mar alto. Não, dessa vez ele não mandou. Ele não mandou mudar as redes. Ele não falou que o problema eram os ajudantes, que era lua nova, lua cheia. Não, você sabe que pescaria tem muito disso. Jesus não falou sobre isso. A única coisa que Jesus mandou ele fazer foi mudar a direção. Sabe o que eu aprendo aqui? O problema não é a cidade onde você mora. O problema não é o bairro, o lugar onde o seu comércio está estabelecido. O problema não é a empresa que você trabalha, não é a pessoa com quem você casou. O problema não é a igreja que você congrega, porque tem gente que está igual macaco, pulando de galho em galho, não sabe onde congrega. O problema não é o pastor. Eu gostava do pastor fulano. Não é pastor o problema. Jesus falou, lança à direita. O problema é uma coisinha, uma instrução às vezes pequenininha. Amados, eu posso ter um microfone aqui novo na minha mão. Deu problema na chave, não vai funcionar, filho. O problema não está no microfone todo. Um detalhezinho aqui. Pode ser a pilha. Quem está entendendo? Pode ser um fiozinho. Pode ser liga. Pode ser um fiozinho. Deu problema. Se eu te der um carro zero e eu tirar um só pneu, ele ainda anda? Sem um pneu? Não funciona mais. Você tem que orar, buscar de Deus onde está o problema. Às vezes é uma coisinha pequena, um pecadinho, um detalhezinho. No caso de Ezequias, ele não estava entendendo, estava para morrer, a doença era de morte, Deus não curava. Ei, o problema está dentro da sua casa. Esse é o filho que está levando a namorada e está orando com ela lá no quarto. Tinha um problema lá na casa dele. Você tem que tentar descobrir onde é. Amém, pessoal? Versículo de número 6. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos... Fala para a pessoa que está do lado, diga assim, em recompensa, a tua obediência, a tua rede vai se encher. Amém? O que está faltando? Obediência à instrução, à palavra dele. Você pode ser o bam, você pode ser o mais capaz, mas o peixe vai estar onde ele disser que vai estar. E ele tem poder para fazer. É simples, pessoal. A gente é que complica. É simples. É fácil ser abençoado por Deus. Problema é que nós queremos levar a vida do nosso jeito e ainda queremos ser abençoados.
simples. Nós é que complicamos, tá? Põe o dedão na pessoa e diga assim: é você quem complica. É você quem complica. Amém? Estou terminando, só falta 2 folhas, tá? Isso. Hoje falei que ia demorar um pouquinho. Para ou continua? Continua. Veja o tamanho do milagre. Vamos pensar aqui no tamanho do milagre. Ó, eles estão a apenas 200 côvados, 100 metros da praia. Amém? Estão num lugar ali onde aproximadamente a água dá entre a cintura e o ombro. Não passa disso, não encobre. E olha o tamanho da pescaria, meu irmão. Quando jogaram a rede, veio 153, irmão, é muito peixe. Se for um peixe de pelo menos 7 quilos cada um, faz a conta aí, dá quilo para dedéu. Há muito peixe. 153 grandes peixes, amém? E nós sabemos que peixe grande não dá em água rasa, foi um milagre. Amém? E o que é milagre, pastor? Milagre é algo que não se explica. Não tem explicação. Se você conseguir explicar, não foi milagre. Dizer que pegou uma grande quantidade de peixe lá no meio, lá onde tem muitos cardumes, é fácil. Mas o cara dizer para mim que pegou 153 peixes grandes, num lugar onde a água dá na cintura, só pode ser milagre. Porque pegar 1, 2 ou 3 ainda vai. Mas 150, meu irmão, é peixe demais. Amém, pessoal? Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos tentando entender como que vai acontecer. Mas como é que vai ser? Mas de onde vai vir? Mas Deus vai usar quem? Como é que vai ser? Ah, olha a crise aí no país. Se pelo menos o governo fosse bom, se o Lula voltasse, diga Deus me livre. O cara postou um negócio assim na internet, né? Eu até publiquei lá no Facebook. O cara colocou assim: agora eu entendi o sentido da frase. Nunca na história desse país alguém tirou tantos milhões da pobreza. Eu roubou os milhões da pobreza. Agora a frase está compreendida. Ele dizia que tirou muitos milhões da pobreza. Tirou mesmo. O problema é o governo do Brasil. É nada. Ontem morreu um demônio aí, Fidel Castro. Não sei se alguém gosta dele aqui. O cara era o capeta, meu irmão. Mas interessante, mesmo encapetado governando Cuba, eu estava lendo uma matéria que dos países de terceiro mundo, Cuba tem a melhor educação. A taxa de analfabetismo em Cuba é praticamente 0. Ei, a medicina de Cuba é uma das melhores do mundo. Lá exportam-se médicos. Então o problema não está no governo, porque o capeta estava governando e lá ainda era bom, melhor que aqui. Não sei. Então você não tem que arrumar desculpa. Pastor, mas como é que vai acontecer? O meu ramo de trabalho tem muita concorrência e tal, está fraco, PPP. Calma aí, você está querendo milagre? Milagre não se explica. Milagre depende de uma condição impossível para acontecer. Se não é impossível, não é milagre. No livro de Jó, Deus disse para Jó: assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre da que está grávida, também não sabes os caminhos de Deus. Eu não preciso entender como o milagre vai acontecer. Eu só preciso crer. Só crer, nada mais. Só acreditar. Amém? Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Pedro. Ele o quê? É o Senhor. Como assim? Pedro, você não está vendo, meu irmão? Aquele que está lá na beira da praia perguntando se a gente tem o que comer, aquele é Jesus. Mas como que você sabe? Porque só Ele opera milagres. Você tem que reconhecer se é de Deus ou se não é, pelos frutos. Quem está entendendo? Pelos milagres. Eles se reconheceram por causa da obra ali. Eles viram que era Jesus. E o que aconteceu? Vamos ver, pessoal. Diz assim: e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ei! Ficou com vergonha.
menino, tira esses cartuchos de jogos, CDs, né, agora, né? De jogos de demônio aí, que o pastor vai vir aqui em casa hoje. Joga esse cinzeiro, esconde esse cinzeiro. Joga essa cinza de cigarro fora, que as irmãs do círculo de oração da igreja vão vir aqui hoje. Ei, tira esse CD de música do mundo aí, não põe para tocar hoje não, que o pastor está vindo. Tem gente que só é crente no meio dos crentes, dissimulado. Hoje eu vou para a igreja, a roupinha decente, né? Pedro estava o quê? Nu. É eu que estou dizendo ou é a Bíblia que está escrito? Deixa eu falar uma coisa. A mulher que tenta conquistar homens com o corpo, a mulher vazia, sem inteligência. Não tem nada dentro da cabeça. Que põe roupas decotadas, é ou não é? Arrebitadas para mostrar o tamanho do bumbum. Blusinha que só cobre a pontinha do seio, está quase tudo de fora, que é para os homens ver. Você é um produto ou é um ser humano? Um homem que busca uma mulher por causa do corpo, ele não quer outra coisa senão para tirar proveito dela. Estou certo ou errado? A Bíblia diz no livro de Pedro que a mulher deve ganhar o seu marido, conquistá-lo, não é no frisado do cabelo, na compostura de vestes, mas sim no traje de um espírito manso e puro. Quem está entendendo? Tem mulher que está achando que para conquistar o marido tem que ser gostosa. Não é isso daí. Tem que ser inteligente, tem que ser honesta, tem que ter caráter. Estou cometendo algum pecado aqui, pessoal? Não, né? Versículo de número... deixa eu ver aqui, mas só falta uma folha e meia agora. Tá? Versículo de número 8, vamos ler. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali o que? Diga comigo: brasas e um peixe posto em cima e pão. Diga graças a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não precisava eles terem ido pescar. O que eles foram buscar lá no mar, Jesus ia trazer de manhã para eles, sem esforço algum. Podia ter ficado orando, Jesus poderia ter chegado mais cedo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que eles gastaram o tempo deles com algo desnecessário. Aqueles peixes que eles apanharam, não serviu para nada. O esforço de jogar rede, puxar rede. Eu me lembro de Jesus falando para Marta, né? Marta, estás inquieta e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Tem pessoas que estão trabalhando em 2, em 3 empregos. Você vê a pessoa no meio da rua: irmão, nunca mais te vi na igreja. Pastor, é que eu estou trabalhando demais, eu estou cansado, eu estou em 2 empregos. Não precisa de 2 empregos, rapaz. Jesus é poderoso para dar um que vale por 10. Sabe? Pastor, eu não estou indo na igreja, eu faltei na Santa Ceia. Dezembro é final de ano. Beleza, não estou condenando. Dezembro vamos trabalhar um pouquinho mais, realmente, até porque tem mais contas no início do ano. Mas quem está entendendo? Que muitos de nós estamos correndo atrás do vento. Sabe? Um tempo que poderíamos gastar com Deus, quando Ele diz que enquanto buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Sabe? Mas nós estamos perdendo tempo. Aquilo que eles foram buscar lá no mar, quando eles chegaram cansados, sabe? Cansados, exaustos, Jesus já tinha preparado brasa, já tinha um peixe assando, já tinha até pão. Quem está entendendo? Pastor, eu não fui para o culto porque o meu filho veio me visitar, e o senhor sabe como é. Talvez Deus mandou o filho vir visitar já para você trazer na igreja. Você vai para o céu, seu filho vai para o inferno? Irmãos, eu não estou me gabando não, Deus me perdoe. Falo isso com muito temor diante do Senhor, apenas como exemplo. 14 anos, eu só me lembro de um domingo que eu não fui na igreja.
para não mentir, eu devo ter faltado uns 3 em 14 anos. Ninguém é abençoado por acaso. Você acha que Deus não olha para o nosso coração e Ele não consegue enxergar se nós verdadeiramente o amamos ou estamos aqui só por causa de bênção? Estamos aqui só para agradar alguém? Estamos aqui porque afinal de contas somos crentes? Ah, meus irmãos, tem pessoas correndo atrás de coisas desnecessárias. Quem está entendendo? Só falta uma folha agora. Versículo 10. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Diga comigo: e sendo tantos, não se rompeu, não se rasgou as redes. Olha que maravilha. Diga: isso é milagre. Isso é milagre. Pô, irmão, era peixe grande. As redes não se rasgaram. Amém, pessoal? Pastor, e por que eram justamente 153? E por que fala que eram grandes peixes? Olha o que ele me ensinava. Ó, primeiro, porque Jesus sempre quer nos dar mais do que aquilo que precisamos. Ele sempre quer dar mais, pessoal. No dia da multiplicação dos pães e peixes, diz a Bíblia que o povo comeu, se fartou, sobejou e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus gosta de coisas com fartura. Deus não quer que você tenha só uma casa. Deus quer que você tenha mais umas 3 de aluguel. Quem tem que pagar o aluguel não é os filhos de Deus, são os pecadores, meu irmão. Deus quer que você ande num carro bom, não é pecado não. As coisas boas dessa terra, Deus criou para os filhos dele, não para os filhos de Satanás. Mas os filhos de Deus não creem. Sabe como é que alguns oram? Senhor Jesus, se o Senhor me der uma casinha, pode ser só 2 cômodos mesmo, com banheirinho, lá na rua do aperto, no canto dos queixumes, tá bom. Me dá uma casinha, ó, se o Senhor me der um saláriozinho de 700 reais, já tá bom. Essa oração é a oração de quem não conhece a Deus. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Você não conhece Bíblia não? É isso aqui. Quando eu entendi isso, eu não aceitei mais a miséria na minha vida. Eu não sou rico, mas dentro da minha vida eu vivo uma vida santa e abençoada. Louvado seja Deus. Deus quer que você tenha 2, 3, 4 casas, para quando as tuas filhas, teus filhos casarem, você diga: está aqui meu filho, é o presente do papai, o presente da mamãe vai ser uma casa própria para você. Mas tem pai que não consegue pagar nem a festa do casamento. Deus quer. Por que foram 153? 2 peixes grandes não seriam o suficiente? Eram 7 pessoas, faz a conta. Com Jesus 8, era o suficiente. Por que ele mandou 153? Ele quer te dar mais do que você precisa. Ah, eu não, pastor. E quando a pessoa ganha muito, tem dor de cabeça. Que conversa, pai. Quando você ganhar 2, você vai ver que é pouco, você vai querer ganhar 4, não é? Quando você ganhar 4, você vai ver que é pouco, você vai querer ganhar 8. Não há nada melhor do que os filhos aniversariarem, você ter poder fazer um bolinho, poder dar um presente, não é? Uma visita vem na sua casa: ai meu Deus, fulano vai vir visitar amanhã e não tem nada para comer. Oh, desgraça. Deus quer te dar com abundância. Para de espírito de pobreza. Ele diz que veio evangelizar os pobres, evangelizar e trazer as boas novas. Como é que evangeliza um doente? Vamos evangelizar o doente. Oh meu filho, se Deus colocou essa doença em você, é porque Deus quer que você se conforme com a doença. É assim que evangeliza o doente? Como é que evangeliza o doente? Ei, Jesus já levou essa doença, Ele quer que você tenha saúde. Como é que evangeliza o pobre? Oh minha filha, é porque tem uns que Deus gosta mais da casa, tem outros que Deus criou para morar debaixo da ponte mesmo. Aguenta calado, ó, aproveita essa fome que não tem comida e faz jejum. É assim que evangeliza o pobre? É? Não. Você está passando fome porque Deus queria que você fizesse jejum e você não está fazendo. Por isso que Ele tirou a comida. É assim que evangeliza o pobre?
Se para o doente eu falo que Deus quer que ele tenha saúde, para o pobre eu tenho que dizer o quê? Eu tenho que dizer que Deus quer que ele tenha prosperidade, rapaz. Quem aqui tem uma casa própria? Você está em pecado, hein? Quem tem um carro aqui? Tem carro? Isso é pecado, hein? Né? Quem aqui odeia o dinheiro? Deixa eu ver. Você já viu gente odeia, irmão, o dinheiro? Misericórdia. Pode ver que o senhor não tem. Presta atenção. Se eu disser para essa irmã que odeia a senhora, pode a senhora não. Amanhã ela vai parar de vir na igreja porque eu não gosto dela. Toda pessoa que acha que o dinheiro não é importante, primeira coisa, ela considera o trabalho como uma guerra. Já viu gente que diz assim, estou indo para a guerra. Essa semana estava passando um desenho animado. Está passando um desenho animado? Chateio não, estou brincando. Mas pode ser Deus dando uma lição. Está passando um desenho animado, meu menino estava assistindo. Aí o desenho animado dizia assim, coitadinho do meu pai, já tem que trabalhar amanhã. Aí eu falei, ô Francisca, tira desse desenho aí. Esse desenho é do diabo. A menina está dizendo que coitadinho do pai dela, o que tem que trabalhar. Feliz é quem tem um emprego, rapaz. Você tem que ter orgulho. Eu fico vendo crentes que postam no Face. Ai, misericórdia, amanhã já tem que ir trabalhar. Segunda-feira, Deus me livre, ninguém merece. Pode ver que gente assim não paga aluguel, não paga luz, está comendo as custas dos outros, anda de carona. Que quem não gosta de trabalho, com certeza não vai ter isso aqui. Eu não amo o dinheiro, mas o dinheiro é importante. Sim ou não? É importante o dinheiro? É importante, irmão, o dinheiro? Sim. Sem dinheiro, o senhor não constrói aquela casa maravilhosa que Deus está dando para o senhor. Sem dinheiro, você não compra comida, roupa para os filhos. Poxa, o filho falar, né? Ô papai, eu vou completar ano na semana que vem, qual presente o senhor vai me dar? Ô mamãe, filho, a mamãe não tem. Isso é frustrante. Não ame o dinheiro, mas o dinheiro é importante. Amém, pessoal? Sem o dinheiro, nada vai e nada vem nessa terra. Não sou amante. Então Jesus mandou 153 grandes peixes. Estou acabando, só falta meia página. Mandou 153, porque Ele quer nos dar mais do que aquilo que precisamos. Ele disse, emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Pastor, para finalizar, e por que o senhor falou que mesmo sendo tantas a rede não se rompeu? O senhor pediu para nós guardarmos para o final, que na pesca maravilhosa a rede se rompeu, perderam alguns peixes. Na pesca milagrosa a rede não se rompeu. Por que ela não se rompeu? É simples, porque foi um milagre. O que Deus quer dar para você, Ele vai te dar de uma forma que você não perca. Porque a rede se romper é sinal de que vai perder alguns. Por exemplo, é mais ou menos assim. Amanhã o chefe te promove na empresa e te coloca de gerente. Aí alguém diz assim, o invejoso, né? Ih, vai aguentar não. Daqui um dia sai dali, não aguenta não, vai se perder. Eles pensaram, nossa, a rede vai se rasgar, vai perder os peixes. Não perde, porque é milagre. Colocaram ele lá, vai conseguir não. Ih, comprou um apartamento, vai pagar não, daqui um dia vai devolver. Vai ter não vai suportar não, pagar não, vai romper. Quem está entendendo? O que Deus vai dar para você é tão grande, e mesmo assim não vai se romper. Você está entendendo? Pastor, mas não tenho capacidade, né, de assumir um cargo tão alto. Ele também achava que não tinha capacidade de puxar tantos peixes. A Bíblia diz, se você ler depois aí, que os discípulos não conseguiram puxar. Depois o Pedro foi lá e puxou sozinho. Porque quando é Deus que dá, a gente suporta. Quando é milagre. Você está entendendo? Estou até vendo, comprou esse carro, e daqui uns dias vai devolver. Não vai aguentar não, vai conseguir pagar não. Vai ter que devolver. Vai não, porque Deus vai ajudar. Deus vai dar condições. Guarde isso daqui. A bênção que Deus está preparando para vocês, irmãos, se vocês permanecerem nos caminhos dele, é tão grande que ninguém vai acreditar. Pessoas da tua família vão duvidar do que Deus vai fazer.
Eu estou falando pelo Espírito Santo. Pessoas vão ficar esperando ver, vai rasgar a rede, vai rasgar, vai perder os peixes, vai perder, os peixes vão fugir todos. Não vai fugir, não vai perder. O marido voltou para casa, daqui um dia ele vai embora de novo. Vai embora não, da outra vez a rede rasgou, quem está entendendo? Da primeira vez a rede rasgou, alguns peixes fugiram. Diga, dessa vez não vai rasgar, não vai romper, não vou perder nada. Não vou perder nada. Da outra vez ele foi embora. Dessa não vai mais não. O filho, mamãe, eu abandonei as drogas, eu vou para a igreja com a senhora. É a vizinha que o filho dela também está nas drogas com inveja. Daqui uns dias volta de novo. Dessa vez não vai romper não. Dessa vez não vai voltar. Quem está entendendo? Amém. Põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Meu irmão, dessa vez é vitória para você. Da primeira vez a rede rasgou, dessa vez não vai rasgar. Não vai rasgar, meu Pai. Eu creio, Senhor. Fala com Deus aí, sentadinho mesmo, de pé, fica à vontade. Fala com Deus, meu Pai. Eu te glorifico, Senhor. Tu és o Deus das grandes maravilhas, o Deus que opera milagres, Jesus. Da primeira vez a rede rasgou, nessa segunda vez não vai rasgar, meu Deus. Não vai romper, meu Pai. Era muito mais peixes, eram grandes e não se rasgou. Meu Deus santo, eu te glorifico, Senhor. Eu te dou graças e glórias, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és poderoso, Senhor. Não há outro igual a ti. Meu Deus santo, a tua palavra diz, meu Pai, Senhor, a tua palavra diz que Pedro estava sem saber o que fazer. Tem pessoas aqui que estão sem saber o que fazer, mas hoje eles tiveram a resposta. Hoje o Senhor falou com eles. O Pedro estava meio na dúvida. Ele falou, vamos pescar. Não era para ir pescar, não era para voltar atrás do passado, não era para ir para os velhos caminhos, não, irmão. Se Deus te chamou para coisas novas, Ele te fez uma nova criatura. Senhor amado, Ele também pudera, Ele estava com Tomé. Nós temos que sair de perto das pessoas incrédulas. Nós temos que sair de perto das pessoas que não conhecem a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque senão nós vamos passar a noite inteira lançando as redes e não vamos pegar um peixe sequer. Você pode ter o melhor barco, você pode ser experiente, você pode ter pessoas habilidosas do seu lado, mas se Deus não mandar o peixe, você não vai pegar. Se Deus não estender a mão, o milagre não vai acontecer. Meu Deus, abre os olhos dessa igreja, abre os olhos desse povo, Senhor, abre os olhos. Tem pessoas que Jesus está deixando quebrar a cara um pouquinho. Tem pessoas que enquanto permanecer na rebeldia, enquanto permanecer trilhando caminhos que Deus não mandou trilhar, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, vão continuar lançando a rede e não vão puxar nada, vão continuar frustrados, vão continuar arrasados, vão continuar tendo que dizer, não temos nada para comer, vão continuar tendo que dizer, não temos nada para dar para os nossos filhos. Por quê? Porque ele estava fora da direção de Deus. Jesus, mas Jesus disse, filhinhos, lançai a rede à direita. Meu irmão, Deus já te falou o que você tem que fazer, Deus já te mostrou uma direção, Deus já te mostrou o que você tem que fazer. Faça, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não é do teu jeito, não é como você pensa, não é como você acha melhor, é como Deus quer que você faça. Faça do jeito que Ele te pediu. Lance à direita, lance do lado direito, e você vai colher. Você vai colher uma tão grande quantidade de peixes que as pessoas vão ficar achando que a sua rede vai se romper, vai cair como da outra vez, vai se perder como da outra vez, vai falir como da outra vez. Diga comigo, não vou. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser milagre, dessa vez é Jesus. Não vai rasgar a rede. Meu irmão, se prepara para receber coisas grandes, se prepara para dar a volta por cima, se prepara para pisar em lugares que você nunca pisou, para ter uma vida que você nunca teve, para viver bênçãos que você nunca viveu. Se prepara, meu irmão, dessa vez a rede não vai romper, a bênção vai ser grande. Era só peixe escolhido, meu irmão, 153 grandes, e foi milagre, hein? Porque no
o lugar onde eles pegaram não tinha como pegar aqueles peixes, eram águas rasas, dava no peito, não tinha. Peixe grande está em água funda. Talvez você diz: nesse bairro não tem como eu crescer. Tem, se Deus quiser você vai crescer. Vivendo com esse homem não tem como crescer. Tem, se Deus colocar a mão você vai crescer. Se Deus estender a mão, cresce. Quando Deus estende a mão, pode ser na praia, pode ser água na cintura, os peixes vêm, os peixes vêm, os peixes obedecem. O cliente vai vir, ei, o patrão vai ligar, o patrão vai te promover, o teu marido vai voltar para casa. Vai sim, vai se converter. Dessa vez vai ser diferente, dessa vez vai ser diferente, porque essa vai ser milagre, meu irmão. Não vai ser só maravilhoso, não, vai ser milagroso. Levanta as mãos para o céu, diga: Senhor, eu recebo, Senhor, eu recebo. Eu tenho certeza que o Senhor tem preparado para mim um plano de vitória, um plano de bênção. Dessa vez a bênção vai ser grande. Diga: eu creio, Jesus. Aplauda Ele bem forte, aplauda Ele bem forte. Diga: eu tomo posse. Diga: graças a Deus.